Boa noite. Estamos iniciando a nossa live de hoje, já tradicional das quartas-feiras, e temos sempre os nossos apoiadores, a quem gostaríamos de agradecer, que é, na verdade, o tradicional grupo de apoiadores, que é o nosso Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, a quem nós agradecemos imensamente da figura do seu presidente, o Dr. Cláudio Algaia, o Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Estado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, perdão, na figura do seu presidente, o Henry Chazan, com a nossa apoiadora de sempre, a Alessandra Deves, a empresa IACS Acreditação, o site do setor saúde, que hoje é um orgulho nosso, por ser um dos sites de saúde mais acessados já de todo o Brasil e o que muito nos orgulha. Eu quero dar um grande boa noite a todos que estão começando aí a nos acompanhar e um agradecimento todo especial já ao nosso convidado que já se faz presente conosco, Salvador Gulo Neto. Salvador, eu brinco que eu não vou ler teu currículo porque eu tomaria a nossa live que pretende ser... Que barbaridade, Petri. Não diz uma coisa dessas, pelo amor de Deus. Mas, enfim, obrigado demais pelo teu convite aí. Estou muito feliz de poder estar aqui conversando contigo. Imagina. Para nós, Salvador, é uma honra contar com uma pessoa da tua qualidade pessoal e profissional. Salvador... Isso é porque tu é meu amigo. Não, na verdade, é uma honra ser teu amigo. Que legal, querido. Mas, obrigado, da mesma forma. Obrigado. Como tem muita gente que não conhece o Salvador, eu estou vendo aí alguns amigos pessoais, enfim, a quem eu agradeço já a presença, mas o Salvador é médico, é mestre, é doutor em medicina, trabalhou com gestão de hospitais, trabalhou na Unimed, agora está falando conosco diretamente de San Diego, na Califórnia. Isso aí. Onde eu brinco que ele foi surfar um pouco, mas também fazer um pós-doutorado na San Diego State University. E é o CEO do aplicativo Safety for Me, que trabalha com segurança. Isso aí. Bom, enfim, eu quero ser breve para o Salvador poder falar mais do que eu, mas um epidemiologista, Salvador, não se furta de olhar dados. Com certeza. Eu estava vendo que o tema é bastante pertinente, porque os eventos adversos hoje nos Estados Unidos já são a terceira causa de mortes, né? Só superadas por doenças cardíacas e o câncer. E nós hoje, então, temos um assunto que não é novo, porém importante. Mas hoje vivemos, sim, uma situação inédita, que é uma pandemia, que eu, nas minhas aulas de epidemiologia, falava no nível teórico e hoje vivemos uma situação dessa. Uma pandemia que já atingiu 188 países, passou de 413 mil mortes, enfim, no Brasil chegando a mais de 40 mil, enfim. A minha pergunta para nós começarmos o papo, Salvador, é que, bom, nós não estamos vivendo uma gripezinha. Isso é certo. Verdade, não estamos. Como é que é o cenário, Salvador, da segurança do paciente em meio a uma pandemia? Claro. Petri, primeiro, assim, super obrigado de estar aí com vocês conectados. Eu estou vendo um monte de gente amiga ali, acabei de ver o Alex, vi minha sogra, vi a Lula Roca, enfim, tem um monte de gente aí, o Hélio, enfim, um monte de gente legal aí. E um super prazer poder... O Adriano acabou de entrar. Oi, Adriano. Enfim, oportunidade ímpar também de me conectar agora que eu estou aqui em San Diego com essa turma aí, né? Mas deixa eu te contar, até tem uma história bastante interessante minha, pessoal, em relação a isso, porque eu vinha acompanhando isso e, assim, a primeira coisa que eu preciso te dizer, eu não sou como tu, um epidemiologista, eu sou um cara que eu procuro estudar dados, mas, assim, por favor, né, para ser um epidemiologista ou mesmo para ser um infectologista, são outros conhecimentos, outras dimensões que o cara tem que estudar. Mas a gente consegue, sim, ter alguma avaliação em cima daquilo que a gente está trabalhando mais, e no meu caso, a segurança do paciente. Então eu comecei a acompanhar desde janeiro, quando a gente começou a ver os primeiros casos, as primeiras notificações de caso e tal. E eu olhava aqueles números, Petri, eu tenho uma experiência anterior com a nossa pandemia do século anterior, que foi a do H1N1, né?
Para quem não sabe, a Organização Mundial da Saúde, ela decretou estado de pandemia quando a gente teve o H1N1, né? Foi a única vez na última década, nos últimos anos, em que nós tivemos uma outra pandemia. Então eu vim acompanhando aqueles dados, em especial os dados que vinham da China, né? Que vinham lá da região de Wuhan. E eu vou te confessar que eu mesmo, Salvador, as minhas primeiras avaliações em função dos números que vinham, era de que nós estávamos trabalhando com outro cenário muito parecido com o do H1N1 lá de 2008, 2009, né? E eu dizia isso para as pessoas, dizia, gente, calma, isso não pode estar acontecendo, calmem, sim, é uma pandemia, mas assim, H1N1 também foi uma pandemia, nós vamos reforçar as questões das medidas de isolamento respiratório, nós vamos trabalhar com as questões dos fluxos dentro dos hospitais, enfim, nós vamos fazer as coisas que são necessárias para tratar um vírus respiratório e está tudo bem, tá? E eu continuava dizendo isso, inclusive, para os meus vizinhos, para os meus colegas que aqui estavam, né? E, assim, e o papo vindo, Bom, aí começam a chegar as notícias da Itália. E aí, aqueles vídeos, eu comecei a me assustar um pouco com aqueles vídeos, não só vídeos de pacientes, mas também vídeos de colegas, né? E aí sim é que acendeu vamos dizer, a luz amarela e talvez a luz... antes disso, eu me lembro que no dia 20 e poucos, né? O governo da China decreta o lockdown em Wuhan, lá na província. E eu, de uma maneira muito preconceituosa, eu vou te repetir, muito preconceituosa da minha parte, eu disse, olha só um governo autoritário e socialista pode fazer isso. Né? Imagina como que tu vais impedir as pessoas de circular na rua. Isso é uma coisa que só um governo totalitário pode fazer. Né? E eu estou repetindo aqui de uma maneira preconceituosa da minha parte, né? Quando começam a vir os dados da Itália e a gente começa a entender que havia sim uma sobrecarga de sistema em função de um número muito violento de casos que estavam se contaminando ao mesmo tempo, com uma sobrecarga do sistema de saúde, bom, opa, aí tem coisa, né? E aí sim, a gente começa a entender um pouco mais o cenário, e eu passei a ser um dos defensores, né? Tu tem acompanhado, a gente tem trocado bastante informação aí nas redes, Facebook, Insta, de maneira a falar para as pessoas a importância, né, de ficar em casa e tentar achatar a curva, porque isso sim é uma medida muito importante de segurança do paciente, né? Tu mesmo comentasse agora há pouco, na tua introdução aí, que os eventos adversos, eles são hoje nos Estados Unidos já a terceira causa de morte, né? A Fundação Movimento de Segurança do Paciente, a Patient Safety Movement, no ano passado, eles estimam que a mortalidade por evento adverso foi em torno de 200 mil pacientes somente nos Estados Unidos no ano passado, em condições sem pandemia. Agora, tu imagina, né, num estado de pandemia, com as pessoas, enfim, com sobrecarga de todo o sistema, o que pode realmente acontecer nesses números, né, de mortalidade, de eventos adversos. Né? Então, passei sim a ser um defensor do stay home, do lockdown, do distanciamento social, enfim, de todas as coisas que estão na pauta aí. Então, esse é o meu vamos dizer assim, meu primeiro olhar sobre as questões da pandemia foi meio preconceituoso, mas depois eu dei o braço a torcer e passei a defender de uma maneira muito firme as questões do distanciamento social e do lockdown. Né? Perfeito. Salvador, eu também te confesso, porque eu andei também pela Europa em fevereiro, e a gente via falar da China, né? Te confesso que pensei como tu, essa mesma situação. Mas, te passando de novo a palavra, e tu já tangenciou um pouquinho uma questão que eu acho importante. O que tu acha que esse achatamento da curva, que se falou, esse distanciamento social apregoado, vamos falar principalmente do Brasil, como é que isso impacta na segurança do paciente? Essa é a relação direta, né, Petri? Porque vamos pensar o seguinte, se a gente não tem certeza, mas existem evidências fortes aí, tu és o epidemiologista para nos ajudar, de que realmente as pessoas ficando em casa, diminuindo a circulação social, diminuindo a velocidade de disseminação do vírus, tu tens, naturalmente, um número menor de pessoas que vão apresentar aquelas formas graves, né? E aí nós estamos falando de, sei lá, 2, 3, 5% talvez, a gente não... Tá difícil saber esse número ainda, porque a gente também não sabe o número total dos infectados, né? Que é diferente dos casos confirmados, a gente pode falar um pouco sobre isso também, né? Mas com certeza diminui o aporte de pessoas que estão necessitando de tratamento em nível hospitalar, né?
seja em enfermaria ou seja de UTI, né? O que a gente viu na Itália, o que a gente viu na Espanha foi absolutamente o inverso disso. Foi um número de pessoas superior à capacidade do hospital de atender. E isso é a segurança do paciente básica, né? Porque o que a gente precisa garantir para as pessoas é de que tu tenha uma estrutura mínima nos hospitais para oferecer tratamento de qualidade para todo mundo. Tu não pode chegar numa situação limítrofe onde tu tem que escolher se tu vai dar o respirador para um ou para outro, né? Então tu está impactando diretamente nas questões de segurança do paciente. Então esse foi o motivo pelo qual eu aderi de uma maneira muito rápida. Então assim que eu entendi a proporção da coisa, né, eu aderi muito rápido ao movimento de ficar em casa e achatar a curva, porque era a única alternativa que a gente enxergava no momento ali que realmente poderia conter essa explosão de casos dentro dos hospitais e preservar as questões de segurança do paciente no atendimento, né? Perfeito. Salvador, eu terminei escrevendo um artigo para Zero Hora exatamente falando sobre isso. Da importância do distanciamento social enquanto a gente pudesse ter um preparo maior do sistema, né? Novas leitos de UTI, enfim. Quem me acompanha sempre sabe a minha opinião. Acho que, de uma maneira triste, hoje nós estamos vendo a importância que teria sido sempre apoiar o SUS, valorizar o trabalhador da saúde, enfim. Mas quero de novo te passar a palavra com uma pergunta. Esse preparo emergencial do país para a pandemia, que agora tomou essa proporção, mas desde o início, como é que tu vê o impacto na segurança do paciente, que é a tua expertise, dos hospitais de campanha? Te confesso que é uma curiosidade minha também. Como é que tu vê isso? Em que afeta o hospital de campanha na segurança do paciente? Eu tô bastante curioso, Petri, da gente... Eu não sei se a gente vai conseguir ter dados a respeito disso, né? Mas eu tenho uma avaliação baseada em segurança do paciente, de novo, de que nós vamos ter um problema muito sério em relação aos hospitais de campanha, porque tu imagina o seguinte: num hospital tradicional, onde tu já tem todos os processos bem estruturados, as pessoas já sabem quais são os fluxos e tal, tu tens um nível de evento adverso, como a gente falou, que é a terceira causa de morte. Tu imagina, Petri, o que deve acontecer num hospital de campanha? Um hospital que vai ser levantado, assim, eu vi esses dias até... A gente acaba se expondo, né, em Facebook, em mídia, né, falando as coisas e acaba se incomodando. Eu fiz um dos posts esses tempos falando que o governador estava elogiando o governador em função de ter um plano, né? Não tinha me dado conta de que as pessoas podiam estar interpretando que eu estava defendendo A ou B politicamente. Não, eu estava defendendo um plano técnico, né, que podia dar errado até, mas era um plano técnico, né? Mas lá pelas tantas, das pessoas que comentou colocou assim: isso tudo é porque ele não fez hospital de campanha. E aí eu fiquei pensando assim, mas essa criatura, ela não sabe o que ela está falando, né? Porque tu ter hoje um hospital de campanha, a probabilidade de um evento adverso e de tu ter um dano ao paciente num hospital de campanha, ela é muito superior a um hospital bem estruturado, né? Então, assim, hoje a gente sabe, assim, existem alguns processos que são, vamos dizer assim, os causadores das maiores falhas, né, dentro do atendimento, né, assistencial. E principalmente no hospital de campanha, não no hospital de campanha, mas em situações graves, em situações de urgência, né, a gente sabe que em torno de 80% dos eventos graves estão relacionados com dificuldades de comunicação. Então, vamos fazer a relação disso com o hospital de campanha, né? Tu tens um hospital que foi erguido em tempo recorde, tu vai botar lá dentro pessoas para trabalhar que nunca trabalharam junto, tu vai ter que ter pessoas tentando desenhar processos e fluxos de atendimento de urgência. Nossa, eu só de pensar na quantidade de falhas possíveis na estruturação desses processos chega a me dar arrepio, assim, sabe? Então, gente, hospital de campanha não é a solução, ele é um arremedo, né? Não estou dizendo que não tem que fazer, quando tu não tem alternativa, tu tem que fazer um hospital de campanha. Mas tem que ficar claro para as pessoas que os riscos que as pessoas correm em hospital de campanha são muito mais elevados do que ser atendido em hospitais normais, né? O correto é fazer o que tu disse, né, Petri? A gente tem um sistema único de saúde que tem centralizado. A gente hoje está com dificuldades aí políticas, não vamos falar de política, né? Vamos falar que existe um sistema centralizado. Acho que se nós temos algum resultado bom nesse país hoje é porque nós temos, sim, um sistema que tem uma orientação
de Ministério da Saúde. De novo, não vamos discutir a liderança, as coisas todas que aconteceram, mas tu ter a centralização das informações ajuda bastante, né? E aí eu posso fazer um paralelo para ti da situação aqui nos Estados Unidos, por exemplo, em que a gente vê que tu não tens um Ministério da Saúde centralizado, né? Tu tens lá alguns institutos que apoiam, né, um gabinete de crise do Trump, né? E vocês todos ouviram falar já do Tony Fauci, né? Do Anthony Fauci, que é o coordenador desse comitê de crise, e ele estabelece algumas regras, normas e tal, mas basicamente as orientações aqui passam muito pela mão dos governadores, né? E aí fica bastante difícil de tu gerenciar, Petri, do ponto de vista nacional, né? Quando tu não tem uma unidade, quando tu não tem vamos dizer assim, um caminho único para ser seguido, né? Sem dúvida. E Salvador, esse é um tema super importante que tu toca, porque nós, paradoxalmente, no meio dessa tempestade, trocamos 2 vezes de ministro e hoje, na verdade, estamos sem ministro. Nós não temos um estamos com interino, né? E sim um interino. E eu acho importante a tua fala. A gente tem que tentar evitar nesse momento, eu sou tenho as minhas opiniões, mas evitar a fala político-partidária. Total. A gente está falando de vidas e valorização da vida e evitar mortes. Né? A gente vê que está aumentando. Eu também achei muito interessante e terminei elogiando o governador por se basear nos estudos da Universidade Federal de Pelotas, encomendar os estudos, né? Onde eu fiz a minha formação de mestrado. É um excelente centro de pesquisa. A qualidade do centro de pesquisa, que é o EpiCovid-19. Mas voltando para o teu tema de novo, que a ideia hoje é te explorar, né? Me explorar, vamos lá, eu estou à disposição. Tá certo. Os eventos adversos que a gente falou como terceira causa de morte, eu te perguntaria assim, porque eu estou vendo aqui, Salvador, e eu não vou nominar as pessoas porque eu cometo a injustiça de esquecer alguém. Mas eu estou vendo grandes amigos entrando e muitas pessoas que nem são da área. Então, eu gostaria que tu pudesse dizer para o grupo, essa questão da segurança do paciente, ela anda meio que na voz popular hoje, se fala muito isso, né? Isso aí. Esse movimento, assim, como é que tu acha que as pessoas veem isso? E se tu pudesse exemplificar alguma coisa de por que é tão importante a segurança do paciente para quem não é da área? Petri, tu sabe que a gente está vivendo um fenômeno muito interessante, né? Falar em segurança do paciente é uma coisa muito recente ainda para as pessoas, né? Eu vou te dar um exemplo para nós, dentro da área, né? Eu me formei em 96 e o primeiro livro que fala abertamente de que haviam falhas no processo assistencial e que poderiam estar causando morte e deixando pessoas aleijadas, ele data de 99, do Institute of Medicine. Então, quer dizer, eu já estava formado há 3 anos quando a gente pega a primeira publicação, que é o To Err is Human, né? Antes disso, se falava alguma coisa, eventualmente tu tinha alguma publicação, mas a maioria das pessoas entendia que, assim, e se falava isso, né? Tu deve lembrar disso, assim, esse paciente morreu porque não teve sorte, ou esse paciente morreu porque era muito grave. Esse caso era um caso muito difícil, né? Não se tinha a clareza de que muitas vezes essa mortalidade ou um desfecho inadequado, ele estava por trás de uma falha de processo assistencial. E aí, então, em 99 sai esse livro e se começa um grande movimento, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Então, se funda a Agência Nacional de Qualidade de Segurança, que é a HRK, que começa a trabalhar com essas questões aqui. Neste movimento junto começam a surgir as grandes organizações aí, né? O Institute for Healthcare Improvement, que é o IHI, as pessoas conhecem, a Patient Safe Movement Foundation, né? Que é aqui pertinho em Irvine, enfim, todas essas pessoas, a Joint Commission, todo mundo trabalhando com as questões de segurança do paciente. Mas, assim, esse é um assunto que é um assunto difícil de tu falar, né? As pessoas dentro do setor saúde, principalmente do setor dos hospitais, de repente, tu assumir que as pessoas falham e que a gente pode cometer erros e pior, que esses erros podem custar a vida das pessoas, né? No Brasil, como tudo que a gente tem vindo, vamos dizer assim, da Norte América, isso atrasou alguns anos para chegar. Então, o movimento de segurança do Brasil, ele tem um marco em 2013. Olha só o que eu estou te falando. Então, nos Estados Unidos, nós estamos falando de 1999.
No Brasil, esse movimento ele começa de uma maneira mais forte em 2013, quando o Ministério da Saúde, junto com o... Deixa eu ver que deu uma trancadinha aqui. Quando o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, publicam a RDC número 35 e 36. Agora parei. Voltou. Tu tá me ouvindo, Petri? Deu um Voltou. pequeno break, Salvador. Deu um Então, pequeno eu estava break, te falando... mas voltou. Que bom. Então, eu estava comentando que no Brasil o movimento todo ele começa em 2013 com a publicação das RDC 536 pelo Ministério da Saúde, né? E aí ali tu tens a obrigatoriedade dos hospitais escola, hospitais acima de 150 leitos, eles criarem os núcleos de segurança do paciente e os planos de segurança do paciente. Então tu vê o seguinte, Petri, nós estamos falando de 8 anos atrás. É ontem, tu entende? Então, assim, para nós, especificamente, que trabalhamos com segurança do paciente, sempre foi muito difícil tu falar de segurança do paciente para as pessoas. Por vários motivos, né? Primeiro, porque o paciente, quando ele ia para dentro de um hospital, ele tem a certeza de que ele está no lugar mais seguro do mundo. Né? Eu dizia para o... E aí, seu fulano, o senhor internou agora, como é que o senhor está? Eu disse, doutor, agora eu tô tranquilo. Eu disse, por quê? Não, porque agora eu estou aqui no hospital. Eu dizia, não! O hospital é o pior lugar para o senhor estar. Nós temos que te tratar rapidamente e te mandar para casa, porque quanto mais tempo o senhor ficar dentro do hospital, maior é a chance de o senhor ter algum problema. Né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Petri, é de que as pessoas não querem saber muito sobre isso. O público leigo, eles têm uma certa dificuldade de entender que eles estão sob risco. Então, quando eu falava sobre isso com os meus pacientes, em geral, as respostas dele eram o seguinte: olha, doutor, eu confio muito na sua equipe e esse negócio aí de evento adverso, isso aí eu vou deixar com o senhor e o senhor cuida disso para eu não me preocupar, porque eu já estou preocupado com outras coisas. Então tinha essa segunda particularidade. E tinha uma terceira particularidade, Petri, que é muito difícil de tu abordar esse assunto com os profissionais da saúde. Porque assim... todos os hospitais que tu conhece e eu conheço se consideram o lugar mais seguro do mundo. Tu vai falar com os hospitais, com os gestores e todo mundo vai te dizer, cara, lá no meu hospital eu tenho Joint Commission, lá eu sou acreditado da ONA, eu sou acreditado canadense, todo mundo, tu entendeu? E assim, as pessoas têm uma dificuldade, por quê? Porque estaria falando contra o seu negócio. E não é falar contra o seu negócio, é justamente tu admitir que existem fragilidades e que a gente tem que trabalhar sobre isso. Bom, e aí nós vimos nessa luta, e eu com uma dificuldade bastante grande, né, eu e as pessoas que trabalham na nossa empresa, na Safety for Me, de falar sobre isso e de entrar nas organizações, porque é um tema meio, como eu te disse, meio tabu. E aí, Petri, acontece essa loucura do Covid, e agora todo mundo fala de segurança do paciente sem saber que é segurança do paciente. Então, assim, a minha avó me liga, minha avó tem 92 anos, para saber se ela pode botar um post no Facebook dela, né, sobre lavagem de mão. Olha só a loucura, né? Então, assim, todo mundo fala hoje, né? Tu sai na rua, as pessoas estão todas elas com álcool gel no bolso. Então, como é que eu te diria? Hoje, felizmente, está muito mais fácil da gente trabalhar as questões de segurança. O que eu estou te historiando, e demorei um pouquinho para falar isso, é porque quando a gente olha outras indústrias, por exemplo, a indústria da aviação, né? A indústria da aviação teve uma sucessão de falhas muito graves, né? Teve um acidente muito famoso nas Ilhas Canárias, que foi o acidente de Tenerife, eu não sei se tu te lembra dessa história, quando 2 aviões se chocam na pista, né, de decolagem e quase 600 pessoas morrem, né? E aí depois, quando tu vais avaliar a causa raiz daquilo, tu via que as falhas foram absolutamente preveníveis e elas não aconteceram. Aquilo ali foi um momento muito trágico na indústria da aviação, mas que levou para o nível de segurança que nós temos hoje. Então hoje a gente viaja de avião de uma maneira muito mais tranquila, né? Porque a gente sabe que a chance de tu cair hoje de um acidente aéreo reduziu muito, porque os checklists de segurança eles estão muito sólidos, estão muito fortes. E eu tô vendo, Petri, de verdade, assim, que essa pandemia ela vai nos servir para isso, para que a gente saia dessa pandemia e olhe para a segurança do paciente de uma outra forma, né? Que os nossos hospitais, os nossos, enfim, clínicas e os lugares onde prestam assistência vão estar num outro momento pós-pandemia, com certeza.
Verdade. A gente aprende, né? A área da saúde aprende também com outras áreas, né? Se bem que sempre se brinca que a segurança aérea ela é mais intensa porque o piloto está junto, né? Esse é uma das grandes coisas, né? E um pouco da nossa plataforma é justamente isso, né, Petri? Porque o piloto ele tem um drive muito forte para fazer o checklist. A vida dele está em risco, né? E na saúde, esse drive, ele não existe, porque se nós, profissionais da saúde, não fizermos o checklist, com a gente não acontece nada, né, Petri? Mas o nosso paciente, ele pode ter um evento adverso, pode morrer ou ficar aleijado, né? E isso, basicamente, resume a nossa iniciativa, né? O Safety for Me, ele é uma iniciativa de empoderamento do paciente para que ele seja o piloto do avião dele, né? Tá que ele certo. possa estar lá checando se as coisas estão sendo feitas em tempo real, né? A gente ajudando ele a se proteger. Muito legal. Tu sabes que essa questão me lembra muito Foucault, né? Michel Foucault, que falava da quebra desse monopólio do saber, do poder médico. Perfeitamente. Salvador, eu não sei se tu vais gostar da pergunta, mas ela me foi até encomendada por algumas pessoas que estão conosco. Que tá bom, muito manda lá. Segurança do paciente, e tu sabes isso muito melhor do que eu, mas enfim, envolve vários aspectos. São inúmeros aspectos. Eu não saberia nem quantificar agora. Um deles, sem dúvida, é a questão da utilização de medicamentos. Né? Existem medicamentos com para-efeitos, enfim. Lá vem bomba, lá vem bomba. E aí, enfim, para Covid-19, a gente não tem ainda uma vacina, nem mesmo um tratamento com um protocolo de segurança já estabelecido. Então, a pergunta é a tua opinião sobre o uso da cloroquina. E a famosa hidroxicloroquina. Tá bom. Recomendada por alguns luminares não médicos. Não vamos citar ninguém. Petri, assim, de novo, tu és o especialista em epidemiologia, bioestatística, e tu tens condição de avaliar melhor que eu o que já tem publicado aí, o que tem de ensaio clínico e tal. Posso te falar o seguinte, do ponto de vista de segurança do paciente, nós não temos hoje evidência científica que calce a utilização da cloroquina em largo espectro, tá? Bom, Salvador, mas assim, vamos utilizar para doença grave, em protocolos? Cara, eu acho que está adequado, acho que tem que testar, principalmente porque tu não tem muito recurso, né? É uma doença nova, nós estamos aprendendo, né? Mas assim, eu pessoalmente, como médico, eu acho que a utilização nos casos moderados e leves, tá? Ela pode causar mais dano do que benefício, tá? Principalmente porque a gente sabe que a cloroquina ela tem alguns efeitos, ou para-efeitos cardíacos, principalmente do ponto de vista de ritmo cardíaco. Então, se tu tens alguma predisposição a fazer alguma arritmia ou qualquer coisa do gênero, ou uma coronariopatia, tu pode sim ter uma complicação muito séria com a utilização da cloroquina e morrer da utilização da cloroquina. Então, a gente usa sempre aquela máxima que a gente aprende lá no juramento lá de Hipócrates, né, que é o primo non nocere, né? Então, assim, em primeiro lugar, não prejudicar o paciente, né? Então, assim, eu vejo que utilização nos casos graves que estão em UTI com protocolos adequados, e aí tu pode botar com o Remdesivir, né? Tu pode botar com heparina, tu pode botar com outros agentes que estão sendo testados. Acho que tudo é válido, de verdade, Petri. Mas, assim, desse uso de larga escala, assim, eu não vejo ainda neste momento. Pode ser que a gente mude os critérios daqui a pouco, mas baseado na ciência atual, nos critérios que existem hoje, né, da minha opinião, não existe indicação, não existe espaço para utilizar a cloroquina em casos moderados e leves. Até porque a gente sabe que nesses casos, né, o tratamento sintomático ele vai ser o suficiente e o paciente em poucos dias ele já vai estar recuperado, né? Muito bem. Salvador, hoje eu li aqui algumas coisas de um professor da URGS, da Bioquímica, em parceria com a Universidade de Caxias, alguns estudos com plasma, enfim, a gente está caminhando nesse sentido. Né? Mas, enfim, voltando para ti de novo, como é que tu vê hoje o cenário dessa pandemia da Covid aí nos Estados Unidos, que ainda é o país que tem o maior número de mortos, né, do mundo. Como é que está isso aí hoje
acontecendo? Distanciamento, não distanciamento, tratamento, não tratamento, enfim. Perfeito. Bom, a gente enfrentou um período muito crítico, né? Os Estados Unidos foi um dos primeiros lugares, vamos dizer assim, que recebeu muitos viajantes vindos da China, né? Em principalmente 3 lugares, Petri, né? Nova York, o estado de Washington, no aeroporto de Washington, e aqui onde eu estou na Califórnia, no aeroporto de Los Angeles, né? No LAX, né? Que muitos de vocês devem conhecer. Então, são aeroportos de grande fluxo e através desses aeroportos houve uma disseminação bastante importante no país como um todo, né? O primeiro caso de contaminação, ou vamos dizer, de infecção ou contágio comunitário, ele foi reportado aqui na Califórnia, e aí foi até um dos motivos pelo qual eu passei a defender essa questão do isolamento e distanciamento social, porque o governador da Califórnia ele foi muito ágil no sentido de decretar as medidas de ficar em casa, de stay home order, né? E ele fez isso no dia 16 de março. Ele fez isso 6 dias antes do governador de Nova York, né? Naquela época, 16 de março, a Califórnia estava com aproximadamente 500 casos documentados, né? E eu sei que, claro, aí dá para dizer que a Califórnia ela é mais horizontal, né? Não tem tanto transporte público. Existem outras características, sim, quando se compara com Nova York. Mas o fato é que Nova York decidiu fazer esse, vamos dizer assim, o fechamento, o stay home order, no dia 22 de março, que foram 6 dias depois, e eles já estavam, na época, com mais de 10 mil casos confirmados. E aí a gente viu o desfecho depois, né, Petri? Assim, houve uma explosão de casos em Nova York de uma maneira exponencial, muito, muito intensa mesmo. E aqui na Califórnia as coisas ficaram mais controladas, tá? Na Califórnia a gente tem alguns estudos de prevalência de que não houve uma imunização de rebanho aqui, em função de ter feito precocemente o fechamento, né, as medidas de distanciamento social. A gente tem hoje aqui prevalência de em torno de 3 a 4% da população tem o anticorpo anti-IgG formado, né? Diferente de Nova York nós chegamos a ter no meio de abril um estudo que já mostrava anticorpo em 21% da população. Então olha só a diferença, né, do que acontece quando tu tem realmente uma imunização de rebanho que pode fazer aquele pico de necessidade, vamos dizer assim, do sistema de saúde, né? Bom, aí os estados começaram a se organizar para fazer uma retomada lenta, né? Porque assim como no Brasil, em todos os lugares, a preocupação econômica é uma preocupação muito presente, né? O desemprego, a taxa de desemprego aqui foi muito elevada, foram mais de 20 milhões de pedidos de seguro-desemprego para o governo, e olha que o governo americano botou recurso, né? Foram mais de 2 trilhões de dólares que foi injetado na economia, em vários tipos de programa, para pessoa física, para pessoa jurídica, pequeno produtor, enfim, para tudo que é tipo, né? A Casa Branca mandou imprimir muita moeda para fazer isso e tal. E aí agora, recentemente, nós tivemos há 15 dias atrás essa tragédia, né? Essa coisa do George Floyd aí que vocês acompanharam, que foi um absurdo, uma brutalidade que aconteceu, né? E os Estados Unidos, assim como outros lugares do mundo, tem essa questão do racismo ainda. É uma ferida que não fecha nunca, né? De tempos em tempos existe uma coisa muito triste como essa, né? No Brasil também isso acontece de uma maneira frequente, né? E eu gostei, inclusive, de um post do Will Smith, ele botou nas redes sociais, não é que voltaram a matar negros, mas é que agora tem o Facebook, as pessoas filmam e postam, né? Então tá todo mundo vendo em tempo real as tragédias que estão acontecendo, né? Mas o desdobramento disso, tu viu, as pessoas foram para a rua de uma maneira muito intensa, né? Aqui em Los Angeles, em Nova York, em vários estados americanos. E a gente está vendo um recrudescimento da doença, Petri. Nós estamos entrando no verão, meio de primavera, início de verão, e infelizmente a gente está vendo sim um recrudescimento. Já existem alguns estados aqui nos Estados Unidos que estão pensando em retomar o Stay Home Order, né? Aqui na Califórnia estamos num compasso de avaliação, porque a nossa rede hospitalar ainda está, vamos dizer assim, com bastante capacidade de absorver demanda. Os estados americanos estão testando mais gente também, né? Cada vez mais frequente o número de testes. A indústria tem produzido bastantes testes rápidos, então está se conseguindo avaliar mais. Mas sim, está havendo um pico de aumento no número de casos novos, né? Que ainda não está correspondendo ao número de aumento de mortes de UTI, mas que pode estar acontecendo ali. Então, assim, tem um pouco de receio, sim, de que isso esteja acontecendo aqui.
E com isso eu já te digo a minha opinião a respeito do Brasil. Eu tenho um pouco de medo, sim, da gente estar enfrentando esse movimento no Brasil agora, porque toda essa pressão de abrir o comércio e pelo que eu estou sabendo dos meus amigos aí e da imprensa, a gente vê que as pessoas estão realmente voltando às suas atividades normais, né? A rua está cheia de novo, algumas pessoas estão usando máscara, outras não. Enfim, as medidas de distanciamento social não estão sendo muito bem, vamos dizer assim, seguidas, né? Então eu tenho um pouco de receio, sim, Petri. Não sei qual é o cenário. Acho que fica difícil para qualquer médico, qualquer epidemiologista experiente como tu, da gente saber exatamente o que vai acontecer daqui a 15, 30 dias, né? Estamos num período de bastante incerteza mesmo, né? É verdade, Salvador. Eu sempre digo que sou teu fã e agora quem está nos acompanhando está vendo por quê, né? Só que, infelizmente, a gente combinou de ir encerrando em torno de 35, 40 minutos. É isso aí. Porque o pessoal termina cansando. Mas, Salvador, eu sempre digo que a segurança do paciente, enfim, é um tema extremamente importante. E nós trabalhamos como epidemiologistas e o pessoal da medicina social também com a segurança da comunidade já. Já está se tentando expandir esse conceito para as questões de, claro, quando você está num hospital é importante que ele seja seguro, mas também é importante que com medidas de promoção de saúde, preventivas, enfim, preditivas já, a medicina, e que a gente pudesse também criar uma comunidade mais saudável. Eu espero que isso possa ser um ensinamento da Covid. Mas, Salvador, para encaminhar o encerramento, eu fiquei sabendo, pelos nossos contatos anteriores, que tu estás lançando um curso que vai ser ministrado online sobre a segurança do paciente. E como a gente está com bastante audiência aí, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse curso, enfim, até fazer um convite para quem tiver interesse no tema, que tu pudesse nos falar sobre isso. Eu fiquei interessado. Com certeza. Obrigado, Petri. Então, o que aconteceu, né? A gente está fazendo, com essa coisa da pandemia, a gente está tendo uma procura muito grande pelos nossos serviços da empresa, da Safety for Me. A gente está fazendo a implantação da nossa solução, da nossa plataforma, em vários lugares ao mesmo tempo, Petri. Tem sido uma coisa fantástica, né? Nós estamos fazendo na Unimed Erechim, eu sei que tem gente conectada aí com a gente. Nós estamos fazendo na Unimed Centro RS, também estamos fazendo, na Unimed Pelotas, fizemos na Unimed Juiz de Fora, também estamos programados agora na Unimed Vale do Caí. Enfim, nós estamos com várias frentes abertas, assim, e algumas pessoas começaram a nos procurar para que a gente ajudasse a fazer a formação delas, né? Porque elas estão com, vamos dizer assim, poucas pessoas para trabalhar especificamente nos núcleos de segurança, né? E agora, como está todo mundo online mesmo, né? Eu e a Caroline, que é a nossa sócia do Safety for Me, nós dissemos, Carol, basicamente o que a gente já faz nos processos de implantação da solução. Vamos estruturar um curso e vamos disponibilizar para as pessoas aí, né? Para que a gente possa compartilhar. E não vai ser um curso, Petri, assim, eu vou fazer assim, uma coisa, a gente introduz os assuntos, mas faz um bate-papo, a gente vai fazer na ferramenta do Zoom. A ferramenta do Zoom, ela permite que a gente possa dividir o Zoom em salas, né? Então, a gente consegue fazer dinâmicas com as pessoas para trabalhar as questões de segurança do paciente, as metas, matriz de priorização, ferramenta da qualidade, enfim, vai ser muito legal, Petri, né? Então, quem tiver interesse, vão ser 8 aulas, tá? Essas 8 sessões, 8 treinamentos, na verdade, todas as quintas-feiras, a partir do dia 18 de junho. No horário do Brasil vai ser das 19h30 até as 21 horas. Nós vamos tentar ficar com 1h30, porque também as pessoas estão cansadas, né? E por isso que a gente vai tentar usar essas dinâmicas de ensino ativo aí que tu conheces bem, né? De envolver as pessoas, né? Numa construção de conhecimento para que a gente não canse as pessoas. Tenta fazer mesmo uma comunidade para trabalhar as questões de segurança, né? Então, finalizando, estamos lá a partir do dia 18 de junho, vai ser online. Quem tiver interesse pode nos procurar pelo contato @safetyforme.com ou então pelo nosso Instagram do Safety for Me. Tu entra no Instagram, lá tem a bio do Instagram e aí tu consegue ali pegar o linkzinho que vai direto lá para o
Simpla, né? Está disponível inscrições lá na plataforma do Simpla. Vai ser um prazer. Quem puder estar com a gente lá, fazer parte dessa comunidade, aí a gente agradece muito. Bem, Salvador, a Caroline Souto, a tua sócia, uma parceira também, professora dos cursos de pós-graduação da FASaúde, do IACS. O Salvador também é nosso parceirão, convidado sempre presente. E foi legal esse nosso papo. Eu vou ter que ser pontual. Alguém tem que fazer o papel do chato, né? Mas... Voou, Petri, voou o nosso papo. Muito legal. Boa. Eu quero agradecer muito a todos os que nos acompanharam, aos que nos acompanham depois no IGTV, ou fica lá gravado. Eu subo também para o meu canal do YouTube, onde eu tenho as minhas aulas de epidemia, quem quiser revisar lá isso. E fica esse convite, então, para um curso com a Caroline Souto, com o Salvador, de atualização desse tema extremamente importante e cada vez mais atual, né, Salvador? É isso aí, então, cada vez mais na boca das pessoas aí, né, Petri? Eu gostaria, Salvador, de te agradecer imensamente. Eu sei que tu está sendo demais solicitado, mas prontamente atendeu o nosso convite, agendamos uma data. E foi, teu desejo é uma ordem, meu chefe. Eu estou à tua disposição. Com Muito certeza. Obrigado. Foi um grande prazer. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, deixaram aí vários elogios ao palestrante. Então, muito obrigado a todos. E na próxima quarta, nós vamos ter uma live, Salvador, já está convidado, com um colega cardiologista, o Alex Mello, para nós falarmos dessas medicações e comorbidades que as doenças cardíacas impõem ao Covid aí. Pergunta então, o que ele acha da cloroquina também. Certo, vou perguntar. Então, um grande abraço a todos que tiveram. Obrigado, Petri. Um obrigado grande ao Salvador e até a próxima quarta. Um abraço virtual para todo mundo. Para todo mundo. Até mais. Um abraço.